Malaquias capítulo 1 e versículo 6, apenas a parte A desse versículo aí. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o meu temor? O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o meu temor? Agora abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, uma vez mais nós clamamos ao Senhor pela revelação da Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito, pela direção do Senhor em nossas vidas, porque em cada um de nós a fome e a sede pela Tua presença, pela Tua palavra nessa noite. Por isso, por intermédio do Espírito Santo, que revela todas as coisas e que conhece o coração e a mente de cada um dos Teus filhos que aqui estão, de cada um de nós que estamos ouvindo a Tua palavra, revela-nos a Tua vontade e a Tua direção, porque nós sabemos que a Tua vontade, os Teus pensamentos, a Tua palavra, os Teus desígnios são melhores para as nossas vidas. Por isso nessa noite fala conosco, pois nós desejamos pela Tua palavra, o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Quero compartilhar com você nessa noite. E essencialmente, querido, eu quero falar com você sobre o temor que se deve ao Senhor. O temor das nossas vidas concernente à presença de Deus. Quarta-feira Deus ministrou muito em nós aqui a respeito disso, como igreja, como filhos, como servos, como amados de Deus. E eu li dois textos para vocês aqui, muito poderosos. Um texto do Antigo Testamento, onde o próprio Deus está perguntando através de Malaquias para o seu povo a respeito da sua paternidade e do seu senhorio, a respeito da sua autoridade, de quem Deus é para o seu povo. E Deus, quando Ele vai falar com o seu povo, Ele vai fazer perguntas a respeito disso. Ele vai dizer: se o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, ele colocando-se na condição de pai, se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Quando ele fala da sua paternidade, ele requer a honra. Agora, quando ele fala do seu senhorio, ele requer o temor. Ele diz: se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, como é costume, como é hábito nosso, para nós pensarmos, porque isso é didático. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Quem é a autoridade sobre a sua vida? A quem você presta conta? A quem você teme? Quem é o teu Senhor em particular? Quem domina sobre a sua vida e rege o seu coração? Porque falando de Senhor, falamos de senhorio, falamos de autoridade, de alguém que tem domínio sobre ele ou sobre ela. Portanto, a pergunta é nessa noite para você: quem é o teu Senhor? Quem domina sobre a tua vida? Irmão, nós podemos classificar muitas coisas aqui na vida de muitos, porque é certo que na vida de muitos o dinheiro é o Senhor, os prazeres é o Senhor, as paixões é o Senhor, a vida é o Senhor, e assim por diante pode ser o Senhor. Se trata de saber, de mim e de você, diante da palavra, se realmente o teu Pai, e quando eu falo teu Pai, eu estou falando que a palavra diz Abba Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está em nós, no nosso espírito, e Ele testifica que somos filhos de Deus, e Ele clama no nosso espírito, Abba Pai.
E Abba Pai é papaizinho, nos leva para uma intimidade com o nosso Pai. O Espírito de Deus está em nós, clamando no nosso espírito, papai, papaizinho. Sabe o que ele está falando? Ele está falando de relacionamento, comunhão, vida com o Pai, relacionamento de intimidade com o Pai. Eu conheço o Pai me conhece. Nós temos uma vida de intimidade, de relacionamento, de comunhão. O seu Espírito habita em nós. Aleluias. Aí ele diz: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o teu Pai, onde é que está a minha honra? E ele vai mais além, ele fala: se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Porque o Pai nós honramos, mas o Senhor nós tememos. E nós trememos diante da sua pessoa santa, diante da sua glória. Temor, essa palavra temor significa respeito, reverência. Temor, respeito, obediência, reverência a alguém superior, no caso aqui a Deus. Temor. Quando nós falamos de tremor, nós vamos ver isso na palavra. Tremor vai um pouco além da obediência, um pouco além do respeito, da reverência. O temor está ligado ao medo de alguém que tem autoridade, está acima das nossas vidas, de alguém que detém o poder sobre a nossa existência, de alguém que controla a nossa vida segundo a vontade dele, e nós não temos mais o domínio das nossas vidas, de alguém que tem todo o poder, todo o domínio, e que me deixa e deixa você sem fazer aquilo que nós queremos, se ele assim quiser. Quando nós falamos de temor, falamos de reverência, de obediência. Mas quando falamos de tremor, nós podemos julgar que tremor está ligado a um medo, a um pavor, a um susto, a um assombro diante daquele que domina sobre todos, sobre tudo, que domina sobre todas as coisas, e que ninguém pode domá-lo, que ninguém pode segurá-lo, que ninguém pode contestá-lo. Ele é Deus eterno. Aleluias. E eu pergunto para você, meu amado, nessa noite: aonde está o seu temor? Aonde está o seu tremor diante de Deus? E quem está perguntando na verdade é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo disse assim para os irmãos de Corinto: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Paulo está dizendo assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos, sabendo o temor que eu e você devemos ao Senhor, o medo, a reverência, o assombro, o pavor, a obediência, e eu quero colocar o temor e tremor tudo junto, sabendo que nós devemos temor, respeito, reverência, obediência, medo, pavor ao Senhor. Paulo está dizendo, sabendo o temor que nós devemos ao Senhor, persuadimos os homens à fé. O que é persuadir aqui? É convencer os homens à fé. Como é que eu vou convencer a minha família, que eu vou convencer os meus vizinhos e até mesmo os meus irmãos que estão desviados, que estão afastados? Como é que eu vou convencer os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus? Como que eu as convencerei ao Senhor? Através do temor ao Senhor. Paulo disse, sabendo que o temor que devemos ao Senhor, ou que se deve ao Senhor, persuadimos, convencemos os homens à fé. E como que se dá isso na prática, pastor? Na nossa vida de piedade, na nossa vida de temor e de tremor diante de Deus, na nossa vida com o Senhor, na nossa vida de pureza, de diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus, na diferença daquele que é fiel ao Senhor para aquele que não é fiel ao Senhor. É dessa maneira que nós persuadimos os homens à fé, sabendo que o temor que se deve ao Senhor, a obediência que se deve ao Senhor, o medo, o pavor que se deve ao Senhor. Irmão, tem muita gente que tem medo do diabo, sabia disso? Tem gente que tem medo da macumba.
e corre da macumba. Tem medo dos homens, tem medo das circunstâncias, tem medo da adversidade, dos problemas, das lutas da vida. Tem medo de tudo e de todos que se apresentam. Mas deixa eu falar aqui para você, querido. Tem medo de tudo que se vê, de todas as coisas que se apresentam, das lutas, provas, dificuldades, vales, mas não teme e não tremem diante de Deus. Por quê? Porque nós olhamos para Deus, e quando nós olhamos para Deus, à luz da Bíblia, à luz da Escritura Sagrada, a Bíblia vai descrever um Deus santo, um Deus puro, um Deus único, imutável, criador, soberano, glorioso, aonde todas as criaturas estão sujeitas à sua glória, aonde todo o universo está sujeito à sua glória, aonde todo ser, seja ele macroscópico, microscópico, invisível, visível, estão sujeitos à sua santidade. Todas as coisas estão debaixo do domínio da glória de Deus, desse Deus que é santo, que criou o universo, criou a sua vida, criou todas as coisas. Deixa eu falar para você, nós não vivemos um deísmo, nós vivemos um teísmo. Teísmo é a doutrina ou estudo onde nós entendemos que Deus criou o homem e domina sobre todas as coisas. Deus não criou o homem e deixou o homem ao seu bel prazer. Ele criou o homem e ele rege o universo. Eu e você estamos na mão do Senhor. Eu e você estamos sendo conduzidos pela mão do Senhor. Existe uma outra falsa doutrina, um falso ensinamento chamado deísmo, que se diz ou que se ensina que Deus criou todas as coisas, mas deixou o universo seguir o seu curso. E não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor está no controle de todas as coisas, domina sobre todas as coisas, porque Ele é Criador. Agora eu quero apresentar para você, querido, quem eu e você devemos temer mais do que nunca. Porque pode ser que o filho, ele tema o pai. Porque pode ser que o empregado, ele obedeça ao seu senhor. Pode ser que o servo também tema e obedeça ao seu senhor. Mas pode ser que o filho também não honre o pai. Pode ser que o servo também não tema o seu senhor. E quando nós falamos de temor, falamos de uma reverência que nós vamos encontrar na Bíblia, de homens e mulheres que se renderam de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, porque eles presenciaram a face desse Deus santo. Em Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, olha o que a Bíblia diz sobre a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmão, às vezes as pessoas já me perguntaram, pastor, por que a gente não vê sinal no nosso meio? Por que a gente não vê maravilhas acontecerem no nosso meio? Por que a gente não vê curas, milagres, sinais acontecerem no nosso meio? Deixa eu dar um dado para você aqui, eu acabei de ler da igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina, no ensino, no partir do pão, na comunhão, no relacionamento. Eles não eram individualistas, cada um lutando pela sua vida. Eles compartilhavam o pão. Eles se preocupavam com os outros. Pastor, como é que você está? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Carlos, como é que está a tua vida, querido? Você tá tudo bem na sua casa? O Wander, como é que você está? Tem pão lá na sua casa? Irmão, como é que está a sua vida? Não por interesse de saber da vida do irmão, mas eles tinham tudo em comum, havia o partir de pão, eles compartilhavam a sua prosperidade. Olha o que a Bíblia diz: no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmão, não tem como uma igreja que vive um relacionamento profundo de fé, amor, obediência, doutrina, ensino da palavra, convicção em Deus, piedade, relacionamento frutífero, Deus não operar.
Não tem como uma igreja que vive no temor do Senhor, na reverência do Senhor, Deus não operar com sinais, prodígios e maravilhas. Não existe a possibilidade de o Espírito Santo não se mover numa igreja como essa. Ele vai se mover, porque lá há amor, a comunhão, a temor, a simplicidade, a reverência e a ensino, a palavra, há uma comunhão plena no Espírito Santo. Há temor de Deus nos corações. E isso, querido, não é só para a igreja local, para a comunidade, mas fala da individualidade de cada um. Fala do nosso temor a Deus, do nosso temor ao Senhor. E quando chega perto do final do ano, porque normalmente final de ano nós vamos começar a fazer o balanço, querido. Balanço anual. Já estamos no final do mês de novembro, daqui a pouco entra dezembro, vai começar o balancete. Como é que foi esse ano? E nós olhamos sempre, no balancete da nossa vida, nós olhamos só para o lado natural. Eu perdi isso, eu paguei isso, aquilo outro foi embora, eu consegui adquirir isso, adquirir aquilo, né? E assim por diante, nós olhamos só para o lado natural. Mas o balancete, querido, que você e eu devemos analisar não é esse. É o balancete espiritual. O quanto você entrou em Deus, o quanto você recebeu de Deus, quantos dons foram agregados no seu espírito, quantas obras você fez para o reino de Deus, quantas almas você ganhou para a glória de Deus, quantas vidas você impactou para a glória de Deus, o quanto do evangelho você anunciou aos perdidos, o quanto você fez para o reino de Deus. É o balancete espiritual, e isso fala do nosso temor, isso fala da nossa piedade, fala da nossa reverência na presença de Deus. Irmão, a igreja, quando eu olho para a igreja no contexto geral, a igreja adora. A igreja adora. Eu falo daqui, falo da igreja no geral, eu vejo que a igreja adora. Mas só adoração não adianta. A igreja precisa adorar, mas precisa também caminhar e fazer a obra de Deus. A obra de Deus é aqui, e é lá, e acolá. E a obra de Deus só vai acontecer, querido, se no meu e no seu coração houver temor, houver tremor diante de Deus. Nós estamos diante de um Deus que é santo, de um Deus que é imutável. A palavra que mais classifica santidade, talvez para nós entendemos de uma maneira mais simples, que mais nós possamos entender, é santidade é distinto. Deus é distinto de todos, de tudo, ninguém se compara a Ele. A sua glória é única, Ele é único, soberano, majestoso, não há comparações. Não podemos comparar nada com Ele, ninguém com Ele. Ele é santo, Ele é puro, imutável, inabalável, está no alto e sublime trono, exaltado nas alturas. Ninguém se compara, ninguém pode se comparar com Ele. E nós estamos vivendo e servindo a esse Deus que é santo, que é imutável, que é puro, que é verdadeiro, que é único, que é vivo. E quando eu olho para a palavra diz que eu devo temer, e eu devo temer e tremer diante desse Deus. Olhamos para a nossa geração, querido, de hoje. Você vai ver homens rebolando em altares de igreja, músicas profanas, pregações heréticas. Zomba-se da face de Deus, zomba-se da glória de Deus. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, todos estaremos diante do trono, todos estaremos diante do grande trono branco, e todos prestarão conta que fizeram diante dele nesta terra. Todos prestarão conta. Tem gente brincando com a santidade, tem gente brincando com as coisas de Deus, tem gente transigindo no caminho do erro e deixando Deus de lado, achando que escapará das mãos do Senhor. Talvez você veio hoje e falou: poxa vida, eu queria ouvir uma palavra daquela assim, Deus falar comigo. Deus está falando com você, está falando dentro de você. A espada vai entrar assim, irmão, ela vai entrar e vai fazer o trabalho que ela tem que fazer. Às vezes nós chegamos aqui quebrados nessa noite, eu quero uma palavra de consolo. Ele está falando contigo, Ele está falando, porque a sua vida depende da sua piedade, a sua vida espiritual depende do seu temor, depende do seu temor diante do Senhor.
Nós tememos o juiz da terra, querido. Tememos as autoridades. Até as autoridades hoje estão, sabe assim, as pessoas não temem mais, não respeitam mais a polícia, o juiz. O negócio no Brasil está bagunçado. Mas as pessoas pensam que bagunçam diante da glória de Deus. Elas pensam que zombam da glória de Deus. Mas a qualquer momento serão quebrantadas diante da santidade do Senhor. Com de Deus ninguém zomba. Com Deus ninguém brinca. Deus, querido, é um Deus justo. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz que não toma culpado por inocente. Olha o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Sabe o que Deus fez? Disse Moisés: chama o povo, santifica o povo, eu quero ter um encontro com o meu povo, um relacionamento, quero conhecer, quero que o meu povo me conheça. É pai e filho, filho e pai, Deus e geração e povo eleito. E aí o povo santificou tudo, vamos lá para conhecer o Senhor. Marcou o encontro 3 dias. Todo mundo santificou, tá? Todo mundo preparado, né? E aí Deus vem, querido, no cume do monte, a glória, a fumaça, os sinais, as trombetas, todo o suar, as buzinas, a glória, a manifestação da glória, Shekinah, Deus está chegando. Meu irmão, quando o povo vê o sinal da fumaça, quando eles vê os raios, os trovões, os relâmpagos, quando eles escutam o som da buzina, o anúncio da glória de Deus, eles correm, eles se desesperam e voltam atrás. E eles dizem: Moisés, fala você com Deus, não falamos nós, para que nós não venhamos morrer. Fala tu com Deus, depois tu fala conosco. Mas Moisés disse: gente, Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Para que o seu temor esteja diante de vós. Mas quando Deus vem, o povo vai, meu irmão. O povo, em vez de ir para perto de Deus, o povo fugiu de Deus. E como é que tem temor, se o medo é maior do que o temor? E por que tem medo? Está dentro do próprio versículo que eu li. Por que tem medo de Deus? Que ele disse: Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Como o povo pecava e não queria e não tinha temor a Deus, é claro que o pecado faz eu e você corrermos de Deus. Vou te dar uma base. Adão no Éden, quando Deus veio, Adão tinha pecado, se escondeu, ficou com medo de Deus. Ele não estava com temor, ele estava com tremor. Agora aqui o povo não estava com temor. O povo estava com tremor, estava com medo, mas por causa do quê? Do pecado. Porque o pecado nos afasta da santidade de Deus. E o povo não queria falar com Deus. Estavam com medo, por quê? Por causa das iniquidades. O povo fugiu. Agora Deus veio para que a sua honra fosse manifestada, para que o seu temor fosse manifestado, a sua glória fosse manifestada, mas o povo fugiu. Porque quem não quer compromisso com Deus sempre foge. Quem não quer compromisso com temor e com tremor sempre foge. Não vai se relacionar com Deus. Quando nós falamos de honra, a palavra honra no Antigo Testamento, ela tem uma definição bem simples. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, nós podemos entender a honra como um peso. Quando uma pessoa queria honrar um rei, ou alguém de nome conhecido, ele levava ouro, prata, riquezas. Quando os reis, rainha de Sabá honrou a Salomão, levando riquezas, honras, glórias ao rei. Quando Davi foi honrado por outros reis, eles levavam ouro, riqueza, tecidos. Isso representava peso de glória, de honra. Honra nós entendemos dessa maneira. A honra era dada para quem tinha honra, para quem tinha posição, estava numa alta posição, para quem tinha nome, renome diante da sociedade. No Antigo Testamento nós entendemos a honra dessa maneira. No Novo Testamento nós classificamos a honra como um apreço. De que maneira? Assim como no Antigo Testamento se honrava uma pessoa
dando a ele ouro, prata, conferindo riquezas, dizendo que ele estava acima de mim ou de você, porque nós o honramos reconhecendo quem ele era. No Novo Testamento é dessa mesma forma. Nós honramos, querido, agora não homens, nós honramos a Deus, porque reconhecemos que ele está acima de mim, de você, de qualquer pessoa sobre essa terra. Por isso nós conferimos a ele honra, glória, louvor e o reconhecemos acima das nossas vidas. Nós honramos a sua pessoa santa. A honra vai além da obediência. A honra, ela vai além de simplesmente nós obedecermos por obrigação. A honra vai com caráter de peso. Nós entregamos aquilo que nós somos diante da sua presença. Nós o honramos por aquilo, por quem ele é. Isso é honra. Nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Olha só, Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Jesus disse essa palavra de Isaías no templo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele está dizendo? Existem muitos que honram o Senhor com os lábios, com palavras, mas a verdadeira honra é demonstrada na prática da vida, na prática da nossa entrega ao Senhor, do nosso coração ao Senhor, das nossas verdades diante de Deus, do nosso temor e do nosso tremor diante do Senhor. Há um texto em Romanos 13:7 bem conhecido: a quem honra, honra. Quem nós honramos? Quem tem honra. Por acaso se honra uma pessoa que não tem honra? O prefeito da cidade tem honra, querido. Os juízes da cidade têm honra. Os delegados da cidade têm honra. As pessoas que estão nas classes mais altas, autoridades, todas têm honra. Agora a Bíblia está dizendo: a quem honra, honra. A maior autoridade que está em nossas vidas, que vive conosco, se chama Jesus de Nazaré. É Ele quem eu e você devemos honrar todos os dias da nossa vida. Há uma palavra em Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B. O Senhor disse: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Sabe, querido, Deus está procurando honra em mim e em você. E à medida que eu e você honramos ao Senhor, Deus também honra nossas vidas. Isaías 42:12, dei honra ao Senhor e anuncie a sua glória na terra e no mar. Provérbios 3, 9 e 10, que nós lemos aqui nas ofertas: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Percebe que a honra é muito abundante, é muito abrangente quando nós falamos da pessoa de Deus. E a honra e a obediência está ligada ao temor e ao tremor que eu e você devemos ao Senhor. Quando falamos de tremor, nós temos um texto clássico que está em Hebreus no capítulo 12. Versículo 28 e 29 diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Todo homem sábio, toda mulher sábia, honra ao Senhor. O livro de Hebreus diz que nós devemos servir a Deus de maneira agradável, com reverência e santo temor, santo respeito, santa reverência, santa piedade. Estar na presença de Deus, quer com as pessoas, quer sozinho, quer na roda dos amigos, quer dentro da igreja, quer em casa, quer em um quarto sozinho, quer em um ambiente sozinho, nós honramos e tememos diante da santidade do Senhor. Podemos classificar mais algumas formas aí, quer diante da internet, da rede aberta sozinha, nós honramos e tememos diante do Senhor. Irmão, quando nós olhamos para o mundo pecador, para o mundo em trevas, o mundo não teme a Deus. Os ímpios zombam, não temem ao Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo sequer. Todos extraviaram-se. A Bíblia diz em Romanos 3, do versículo 12 ao 18, que não há temor de Deus diante dos olhos.
As pessoas não temem ao Senhor, elas não respeitam a glória de Deus. Ora, se há crente que não teme, se há cristão que não crê, que diz que é cristão que não teme, imagina ímpios que escarnecem da glória de Deus. Mas há um texto que diz, Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também pois ceifará. Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Os homens podem zombar, os homens podem caçoar, mas um dia, cada um deles hão de dar conta das suas palavras, atitudes e pecados, diante daquele que é santo e vive para sempre. Todos eles vão responder diante da glória de Deus. Quando nós falamos de temor, querido, nós lembramos disso. Agora, pastor, vamos lembrar dos religiosos, porque existe a classe religiosa. E a classe religiosa foi a classe que Jesus mais atacou no Novo Testamento. Fariseus. Fariseus eram santos, homens de Deus, que haviam num contexto de Jesus, aqueles que faziam as orações prolongadas, que tinham conhecimento da palavra, né? Que ensinavam o povo nas sinagogas e nas praças orando. Mas Mateus dedicou um capítulo das palavras de Jesus para esses homens, chamando-os de hipócritas. E ai para eles. Porque o religioso, querido, porque o religioso pensa que Deus é dele, pensa que o céu é dele, pensa que consegue ganhar as coisas ganhar a Deus e ganhar o céu por as coisas que ele faz, pelas obras que ele faz, ou pela sua religião. Quero que você abra sua Bíblia, Lucas 18, você acompanhe comigo esse texto. Lucas 18, 10 ao 13. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Percebe essa palavra, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus segue esse texto dizendo: qual pois dos dois saiu justificado? Qual pois dos dois saiu justificado? O publicano, pecador, ou o fariseu? O publicano. Porque o fariseu dizia assim: o religioso que achava que Deus era dele e que o céu também era dele, a ponto de orar consigo mesmo e dizer assim: eu não sou como esse miserável, como esse verme, como esse pecador, imundo, sujo. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu sou bom, eu faço as obras, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo a Deus. Mas o pecador, o publicano que estava ao lado, batia no peito e nem mesmo levantava os seus olhos ao alto e dizia: Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Sabe o que é isso, querido? Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios tu não aceitas, Senhor. Eu poderia oferecer bois, touros no teu altar, mas o que Deus quer de mim é um coração contrito e um espírito quebrantado. E um coração contrito e um espírito quebrantado não desprezarás, ó Deus. Um espírito temeroso, um espírito que teme, que obedece, que reverencia, não desprezarás, ó Deus. Aleluias. Muitos temem ao Senhor, querido, muitos temem o diabo, muitos temem a feitiçaria, os demônios, as enfermidades, as circunstâncias, os problemas, os homens. Muitos temem as leis profanas, muitos temem muitas coisas, mas não temem, não olha para aquele que vive, para aquele que olha todas as coisas, para aquele que diante dele tudo está nu e patente diante dos seus olhos, com quem nós devemos tratar. Deixam de temer aquele que deve ser temido. E agora eu quero falar 5 verdades aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite, para aqueles que não temem a Deus. Se serve para você, pega para você, recebe dentro de você
e deixe o temor de Deus conduzir a sua alma. Se não serve para você, querido, ouça, que seja de edificação para a sua alma. Mas preste atenção, eu quero falar 5 características, pelo menos 5 verdades, para quem não teme a Deus. E para quem não teme diante de Deus, ouça. O inferno não é o purgatório. O inferno é a antessala do lago de fogo. Não é o purgatório onde as pessoas estão sofrendo, aqui orando e intercedendo, pedindo a Deus para que eles sejam purgados, depois sejam livres, absolvidos. O inferno é o lugar onde aqueles que não temem e não tremem são lançados. E daquele lugar eles serão transferidos, jogados, lançados no lago de fogo que arde com enxofre eternamente. Deixa eu falar para você 5 verdades a respeito do inferno. Jesus falou mais do inferno na Bíblia do que do céu. E quando ele falou, nos alertando do risco do inferno, porque Deus criou o inferno para o diabo e para os anjos caídos, não criou o inferno para o homem. Mas todo homem que não treme, não teme diante de Deus, ele vai para esse lugar de tormento. João 13, 17 e 18, Jesus disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem nele não crê, será condenado? Não. Quem nele não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Apocalipse 20, versículo 14. A morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem não teme, não treme diante de Deus, nesse momento que vos falo, está queimando no fogo do inferno. E quando chegar o dia do juízo final, serão julgados não para absolvição, mas porque já estão condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre eterno. 5 verdades que dizem respeito ao inferno. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus afirma claramente que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Mas ele diz que os que estavam à sua esquerda, chamados de malditos, foram lançados também no inferno. Agora o Salmo 9,17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pastor, mas é os ímpios, irmão. E todos aqueles que se esquecem de Deus, todos aqueles que não temem a Deus, todos aqueles que não reverenciam, não obedecem, não amam ao Senhor, não seguem ao Senhor, não vivem para o Senhor, que não teme, não treme diante do Senhor. Mateus 25, 30, a segunda verdade: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Opa, ele está falando do servo agora. E ali haverá pranto e ranger de dentes. A palavra nos assegura claramente que ali haverá sofrimento, dor, pranto, ranger de dentes. Os que forem lançados lá, querido, lá ficarão para sempre. Sabe por quê? Porque muitos homens amaram mais as trevas do que a luz. Terceira verdade sobre o inferno: o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. As escrituras dizem que o tormento para o diabo será eterno e para os seus seguidores também. Sabia que Jesus falou com os judeus a respeito disso? Vós tem por pai o diabo, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Jesus falou com os próprios judeus a respeito disso. Aqueles que forem lançados ali ficarão ali para sempre. Quarta verdade, e essa verdade deve fazer eu e você estremecermos, porque tem muita gente que entende isso aqui errado, querido. Olha só o que Jesus diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando ele fala da alma e do corpo, ele está falando do homem integral, querido. Sabe de quem ele está falando aqui? Não temai os que matam o corpo. Quem mata o corpo? Os homens matam o corpo. Os homens podem matar o corpo, mas não pode tocar na alma, no espírito. Ele está dizendo: não temais, pois, aquele que mata o corpo. Temei, pois, aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma e o corpo no inferno. Sabe de quem que está falando? Do próprio Deus Santo e Todo-Poderoso. Eu e você devemos temer a Deus, porque Deus pode lançar sim o corpo e a alma no inferno. Agora eu digo para você que Deus é amor, Deus não quer fazer isso.
Jamais é do desejo de Deus fazer isso, mas Jesus está deixando um alerta. E Jesus está falando de temor. Não temais os homens que matam o corpo, temei, pois, aquele. Tenha medo, pavor, reverência, piedade com Deus. Tema a Deus. Onde os teus olhos estão, onde a tua mão está, onde o teu coração está, teme, pois, a Deus. Quinta verdade, Pedro disse: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. A Bíblia diz: aqueles que estão vazios de Deus, os seus corações interiores são sombrios, se deixam levar pelas coisas desta vida, andam segundo a música, dançam segundo a música desse mundo, esses serão levados para o tormento eterno. Tudo isso que eu estou falando para você nessa noite, querido, é concernente ao temor do Senhor. Ao contrário deste relato que nós temos a promessa de Jesus em Apocalipse 21, a partir do versículo 1 ao 8, ele disse: o novo céu e nova terra, para quem vencer, ele concederá todas as bênçãos, amém. Haverá um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que vencerem. Eu e você estamos em uma caminhada, eu e você estamos em uma corrida, em um propósito, no Senhor, na presença de Deus. Como é que está o temor do Senhor em nosso coração? Como é que está o temor do Senhor em nossa casa? Como é que está o temor do Senhor em nosso ministério particular? Como é que está o temor do Senhor em nossa família? Como está o temor do Senhor? Lembre-se que temer e tremer diante de Deus fala de ter o pavor diante do Senhor. Eu quero dar alguns exemplos aqui de homens e mulheres, anjos e demônios que temem e tremem diante de Deus. Sabia, querido, que tem demônio que treme diante de Deus? E tem homem que não treme? Tem mulher que não teme? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Por que será? Porque Enoque temeu e tremeu, amou o Senhor e Deus o levou para si. A Bíblia fala da vida de José. Lembra da história de José, que eu não quero contar, mas você sabe? A história de José e da sua vida de temor ao Senhor. Seus irmãos o lançam numa cova, depois os tiram de lá, vendem para os ismaelitas, é levado para o Egito. Chegando no Egito, ele fica na casa de Potifar, passa a ser servo na casa de Potifar. E a Bíblia diz que José era formoso, era um garotão, sabe, estava na flor da idade, os seus hormônios, e ele era um jovem formoso. E a mulher de Potifar desejou José, com todas as suas forças, e desejou José de maneira que ele não quis, porque ele temia o Senhor. Mas ela montou estratégia e por fim consegue pegar José, acusando José de assédio sexual, sem mesmo José tocar nela. Quando ela vai abraçar José, ele foge, ela pega um pedaço da sua roupa e diz para o seu marido: olha, esse homem aí, ele quis me atacar. Só porque José não quis ficar com ela, porque José dizia assim: longe de mim pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Porque um homem que teme o Senhor, querido, ele pode passar por qualquer circunstância, mas ele está aliançado com o seu Deus, nada o tira da presença de Deus, porque ele teme e treme diante do Senhor. Aleluias. Ah, mas o marido da mulher não estava lá, o Potifar não estava. De repente podia ser algo rápido. O Potifar não estava, mas o Senhor estava. E o Senhor estava contemplando todas as coisas. E José sabia que o Senhor estava, porque ele vivia com Deus, ele temia a Deus. Sabe, querido, esses homens que nós olhamos na Bíblia são homens que temem e tremem diante da glória de Deus. Eles são invadidos por um temor, por um assombro, por um pavor da glória de Deus. Eles sabem que Deus é santo e que nós não podemos brincar com a glória do Senhor. Moisés estava no Egito, cresceu na corte real, mas aos 40 anos de idade ele cometeu um crime. Ele matou um egípcio que estava castigando um hebreu. Moisés já sabia quem ele era, o que Deus tinha com ele. Por fim Moisés foge do Egito e ele vai para a terra de Canaã. E lá nas suas perambulações pela terra de Canaã, ele encontra com um homem chamado Jetro, que veio a ser o seu sogro. Casa-se com a sua filha Zípora, tem filhos. Moisés passa a ser pastor de ovelhas. 40 anos da vida de Moisés
são dispensados no cuidado das ovelhas. Deus está tratando com ele, trabalhando no caráter dele, na vida dele. E num desses dias de apacentamento de ovelha, Moisés dá de cara com uma sarça ardente, queimando, mas não se consumindo. E foi tão espetacular a visão que ele disse: me virarei para lá e verei esta grande visão. Quando ele contempla a sarça, ele vai de encontro com ela. Quando ele chega perto da sarça, a voz do Senhor sai de dentro: Moisés, Moisés, tira os sapatos do teu pé, porque a terra que tu está pisando é uma terra santa. Deus se manifesta para ele e diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés cai de joelhos, Moisés cai rendido, com um assombro e um pavor diante da glória de Deus, porque o Deus Santo se manifesta a ele. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, que Moisés, ele preferiu deixar os prazeres do Egito, as glórias do Egito, para sofrer com o povo de Deus, porque ele temia e temia diante do Senhor. Irmãos, eu posso falar de muitos homens, Davi, Isaías, posso falar de Isaías no capítulo 6, dos serafins, dos anjos, que estavam ao redor do trono, dizendo: santo, santo, santo. Isaías, quando ele contempla a glória de Deus no capítulo 6, ele diz: ai de mim, que os meus olhos viram o rei, agora eu vou morrer porque os meus olhos viram a santidade de Deus. E quando Isaías tem a visão do trono, ele vê os anjos rodeando o trono e gritando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E os anjos voam rapidamente, os seus olhos são tampados por duas asas, os seus pés são cobertos por duas asas, e com duas asas eles voam ligeiramente. Irmãos, se os serafins que ardem em fogo, que queimam em glória, eles têm medo, pavor, reverência, respeito e não olham, estão diante de Deus, eles cobrem os seus olhos, eles cobrem os seus pés, porque os pés falam do nosso caminhar, e eles voam diligentemente diante de Deus, e eles gritam desesperadamente uns para os outros, alertando uns aos outros: Ele é santo, Ele é santo, cuidado que Ele é santo, cuidado com os teus olhos, Ele é santo, cuidado com os teus pés, Ele é santo, aleluias. O endemoniado gadareno, Jesus chega em Gadara, a Bíblia diz que havia um homem que se desprendia das cadeias, que se cortava com as pedras, porque tinha uma legião de demônios sobre ele, possivelmente 6.000 demônios. Se formos contar com uma legião da época, uma legião romana era constituída por 6.000 soldados romanos, então havia pelo menos 6.000 demônios naquele homem. Quando Jesus desembarca na praia, o homem vem correndo, os demônios vêm correndo e se prostram aos pés de Jesus e dizem assim: Senhor, vem nos atormentar antes do tempo. Sabe por quê, querido? Porque não só eu e você, como Satanás e todos os seus anjos, demônios caídos, eles devem se ajoelhar e se prostrar diante daquele que tem glória. Eles se rendem diante de Jesus, eles se rendem diante do Senhor. A Bíblia diz, Tiago 2,19: tu crê que há um só Deus, faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Alguém aqui estremece diante de Deus? Os demônios se estremecem. Eles têm pavor, não é do diabo não, irmão, eles têm pavor de Deus, eles têm medo de Deus. Deixa eu falar para você, querido, o medo de Deus não é para afastar você de Deus não, e nem para você ver Deus como um tirano. Estou falando da pureza e da santidade do Senhor, do amor do Senhor, do temor do Senhor. É o respeito que eu e você temos com Ele. Deixa eu falar uma coisa, querido, eu não tenho mais pai. Meu pai já tem 6 anos que foi embora. Mas como respeito eu tinha pelo meu pai. Quanto medo tive pelo meu pai quando criança. Medo. O pai falava uma vez só comigo: Lauro, faz isso, Lauro, faz aquilo. Irmão, eu não ficava: pai, de novo, de novo. O pai falava: faz isso, eu fazia. Medo, respeito, reverência. Falava com o pai com todo respeito, com toda reverência, porque ele era o pai. O pai está perguntando nessa noite para mim e para você: onde está o meu temor? Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Há um texto em Isaías capítulo 8, versículo 13: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Olha o que Isaías disse, querido.
O Salmo 2, o verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Deixa eu ler para você o que está escrito numa catedral na Alemanha, em uma placa bem destacada. Está escrito assim, são palavras confrontadoras da alma. Preste atenção. Assim nos falou Cristo nosso Senhor: vós me chamais mestre, mas não me obedeceis. Vós me chamais de luz, mas não me enxergais. Vós me chamais de caminho, mas não andai em mim. Vós me chamais de vida, mas não me viveis. Vós me chamais de sábio, mas não me seguis. Vós me chamais de amável, mas não me amais. Vós me chamais de rico, mas não me pedis. Vós me chamais de eterno, mas não me buscais. Se eu vos condenar, não me culpeis. Quanto mais aprendemos sobre o que Deus tem feito por nós, mais desejamos saber o que podemos fazer por Ele. Será, querido, que nós realmente estamos preocupados com isso? Quanto mais aprendemos e crescemos em Deus, será que mais nós nos preocupamos em fazer por Ele alguma coisa? Será que nós temos crescido no temor do Senhor? Ou será que nós continuamos ainda nessa vida comum, nessa vida normal? Tratamos as coisas santas de qualquer forma. Hoje eu vejo na internet muitas pessoas brincando com as coisas de Deus, fazendo piada com a palavra de Deus, fazendo chacotas com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Homens colocando sátira onde não tem sátira, e dizendo, olha, Deus só pode ser muito hilário porque Ele falou isso. Olha, Jesus só pode ser muito engraçado, queria que nós dessemos risada nisso. E muitos estão tratando como medíocre, como de qualquer jeito, as coisas sagradas e santas. Muitos estão levando para o lado da piada, do hilário, aquilo que não é hilário. E aqui não se trata de legalismo da minha parte, querido, de religiosidade da minha parte. Se trata do temor que eu e você devemos ao Senhor. Nós estamos construindo a nossa vida. Nós devemos analisar como nós construímos a nossa vida. Como está o nosso tremor diante do Senhor? Salomão disse em Eclesiastes 12:13: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Avalie o seu temor diante do Senhor. Veja se verdadeiramente a sua vida condiz com o evangelho do Senhor. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu quero colocar aqui, o meu povo perece porque lhe falta o temor, lhe falta a reverência. A gente às vezes fica analisando a nossa vida assim, um tempo atrás, fala, meu Deus, eu era mais piedoso, eu era mais santo, eu era mais puro, eu me rendia mais. E o tempo vai passando, querido, a gente vai deixando de lado, e a gente vai percebendo que o temor vai saindo. Começa a se colocar diante dos olhos coisas que não colocava, começa a ouvir coisas que não se ouvia, começa a sentir coisas que não sentia. Por isso nessa noite, deixe que o Espírito Santo, querido, restaure o temor do Senhor no seu coração. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, Pai, santa e poderosa. E nós queremos nessa noite, como diz a Tua palavra, que haja uma restauração no temor do Senhor em nosso coração. Haja uma restauração no nosso espírito, do temor e tremor do Senhor. Assim como homens e mulheres tiveram um encontro com o Senhor, assim esta igreja e cada um dos Teus filhos tem um encontro com a Tua pessoa santa. Porque nós queremos viver a Tua santidade. Nós queremos viver no temor e tremor do Senhor, na piedade, Senhor, na fé genuína, para que a Tua glória se manifeste nesta casa, para que haja tudo em comum em nossas vidas, em nosso meio como igreja, para que os sinais, prodígios e maravilhas sejam evidentes sobre a casa do Senhor e a obra do Senhor. Restaura o temor do Senhor no coração do Teu filho, no coração da Tua filha nessa noite, Senhor. O temor genuíno que nos leva à vida de piedade e santidade na Tua presença. Nós Te louvamos, entregamos a Ti a glória, a honra e o louvor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre a sua vida. Você diz graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe, querido.